Oi gente, como vocês estão? Eu sou a Izzy e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as minhas leituras do mês de janeiro. Bom, durante esse mês nós tivemos até que várias leituras, foram 6 livros no total, e eu tô muito feliz com essa quantidade. Eu queria ler muitos livros esse mês, e eu acho que eu consegui cumprir essa meta, porque geralmente eu não consigo ler tanto durante os outros meses por conta das minhas aulas e que eu tenho que ficar estudando. Mas tivemos várias leituras e eu tô muito feliz nesse mês. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre cada uma, por que eu recomendo ela pra vocês ou por que eu não recomendo. Bom, a primeira delas, eu comecei o ano, eu acho que uma das melhores leituras do mês, que foi Um Feitiço de Amor. Bom, acho que já explica a quantidade de marcações que eu fiz nesse livro, porque são várias, eu me apaixonei demais por essa história. Eu simplesmente não poderia amar, gente, essa leitura, ela é muito boa, sério, eu vou falar pra vocês. A nossa protagonista, ela acaba de passar por um término e ela quer recomeçar a vida dela, porque tá tudo um pouco ruim demais. Só que ela tem uma amiga, gente, eu sou muito mal pra decorar nomes, então assim, eu não lembro o nome da nossa protagonista. Eu não lembro o nome da amiga dela, eu só lembro que o nome do cara se chama Dex, ou que vai ter o romance assim com ela. Porque de resto, eu não lembro nada. E não é só nessa leitura, é em quase todas. A minha memória para nomes é horrível. E assim, de quase todos os livros, até meus favoritos, eu não consigo lembrar o nome. Eu acho isso incrível. São pouquíssimos livros que eu lembro. Porque eu acho que passam tantos nomes pelos livros que a gente nem consegue decorar. Mas enfim, voltando a falar sobre essa leitura. A protagonista, ela passa por um término e ela quer recomeçar a vida dela. Então, a avó dela traz uma ideia de feitiço, alguma coisa mais do outro universo, sabe? Mais magia pra poder fazer. E realmente acaba funcionando. E quando ela acorda, ela tá em outro mundo. E a melhor amiga dela sempre falou assim: amiga, esse ex, não liga pra ele. Tu tem um melhor amigo maravilhoso que com certeza deve estar afim de ti. Então dá uma chance pra ele. Só que o Dex, ele nunca deixou descarado que estava afim dela. E a menina, a protagonista, ela fica: não, mentira, para, você tá falando besteira. Enfim. Durante esse outro universo, quando ela vai, ela acaba realmente se apaixonando pelo melhor amigo dela, porque ele vai estar lá e assim ela tem uma outra visão de mundo dela, um mundo em que ela teria se ela tivesse feito outras escolhas. Só que ela não sabia que enquanto ela estava nesse mundo, estando apaixonada pelo Dex, ela mesma estava corrompendo o próprio mundo dela e o próprio mundo dele. Então, a partir daí, ela vai ter que resolver isso e vai ter que ver o que vai acontecer no final, porque ela acaba se apaixonando loucamente pelo Dex e ela não quer abrir mão dele. Então, no final, eu não vou contar pra vocês o que vai acontecer. Então, eu recomendo muita leitura, tanto pra quem gosta de um romance clichê, mas ao mesmo tempo ele começa a mudar um pouco do clichê pra ir pra um romance mais contemporâneo. Eu gostei muito do livro, então justamente para quem quer começar a ler mais gênero de romance ou quem não se aventura tanto nesse gênero, eu acredito que Um Feitiço de Amor seja uma ótima recomendação para ti, porque ele vai dar uma lição de vida enorme e a história é simplesmente maravilhosa, como vocês conseguiram ver, a quantidade de marcações foi infinita e eu li esse livro extremamente rápido. Eu demorei um pouquinho pra começar, o meu ritmo tava lento, mas quando eu peguei a ideia da história, nossa, eu li acho que em um dia, se eu não me engano, o resto da metade do livro. Então vale super a pena vocês lerem, porque realmente é uma leitura que vale a pena. Eu tinha deixado ela na estante parada por um tempão, e eu me arrependi demais por ter deixado lá, porque eu já deveria ter realizado essa leitura faz um tempão. A minha próxima leitura é Jogos Vorazes, vai aparecer aqui na tela. E bom, eu já tinha visto o primeiro filme e eu gostei bastante, só que eu não tinha visto os outros filmes, porque eu pensei, eu quero ler os livros antes. Só que assim, gente, foi um pouquinho de uma mera decepção com o livro, porque eu já conhecia a história, então talvez não tenha me surpreendido tanto, porque eu já saberia o final. E também eu achei muita narração, eu achei o livro um pouco extenso demais. Mas, se tu nunca assistiu Jogos Vorazes, e tu tem entre 12, 13 e 14 anos, eu recomendo a leitura, porque é uma leitura muito fluida, que nem a seleção para quem é dessa idade.
e eu recomendo que vocês realizem. Mas pra quem não tenha visto ainda o filme de Jogos Vorazes, porque, gente, vale super a pena ler o livro para quem nunca viu o filme. Mas justamente eu me arrependi, eu fiquei muito mal de ter assistido o filme antes e não ter podido ler o livro, porque daí perdeu toda a essência da leitura. Então eu acho que isso foi um ponto negativo pra mim, mas não tive muito o que fazer, mas de resto eu gostei super da leitura. Próxima delas, eu não lembro a ordem que eu li, mas eu vou pegar a próxima leitura, que na verdade foram vocês que escolheram no Instagram. Inclusive, pra quem não me segue lá, vai aparecer aqui na tela, é @DoraReads. E lá todos os dias eu posto indicações literárias e falo mais um pouquinho sobre a minha rotina, o que eu tô fazendo, o que eu tô lendo. Lá eu também falo um pouco sobre os meus estudos, um pouquinho sobre os treinos que eu faço, mais sobre a minha vida do dia a dia. Então, caso vocês queiram acompanhar, tá aparecendo aqui na tela o @. Bom, falando sobre então a minha próxima leitura, foi Eu e Esse Meu Coração. Eu amei demais. Esse livro tava parado na minha estante, eu acho que desde o começo de 2025. Vai fazer quase um ano agora que eu tenho esse livro parado lá na estante. E, gente, eu não sei por que eu não li esse livro antes também. Eu me arrependo. Porque, assim, eu tenho tantos livros na minha estante não lidos, que daí eu fico pensando, será que eles vão ser que nem Um Feitiço do Amor, que são simplesmente maravilhosos? Eu tenho uma leitura que eu parei na metade, que eu quero voltar a ler nesse mês, que é Encontros em Nova York, que é um livro, não é tão hypado, mas eu achei interessante o sinopse, eu resolvi comprar pra ler. E assim, eu não li até agora, acabou ficando ali. Então eu tenho várias leituras, assim, aleatórias, que eu acho que eu vou gostar, sabe? Por exemplo, Powerless e Cara Volta na minha estante. Eu sei que falam super, super bem. Só que eu não leio, gente, eu acabei não tendo tempo pra ler, não chegou a oportunidade. Então, assim, talvez esse mês ou mês que vem a gente realize essa leitura juntos. E com certeza vai ter vlog de Powerless ou de Caraval. Esses vocês podem ter certeza que vai ter vlog, porque eu quero super fazer e poder mostrar minhas sessões pra vocês, porque pelo que eu sei, as duas leituras são maravilhosas. Mas enfim, voltando a falar de Eu e Esse Meu Coração, eu gostei muito do livro, porque ele foi muito diferente dos outros tipos de livro que eu já tinha lido. A protagonista, ela não tem um coração e uma pessoa morre, que ela acaba descobrindo depois que é um conhecido dela, e essa pessoa dá o coração pra ela, os médicos realizam um transplante. Só que assim, eu não quero falar tanto spoiler pra vocês, mas esse conhecido, ele é irmão gêmeo de uma pessoa, que essa pessoa tá ali ajudando ela com algumas tarefas escolares, e esse irmão gêmeo é dado como morto por suicídio. Só que ninguém acredita que foi isso, e os dois, tanto ela quanto o outro irmão gêmeo, acreditam que não foi suicídio e que alguém matou esse irmão. Então eles tentam descobrir isso e tentam investigar juntos. Então eu recomendo muito, porque, como eu falei, ele é um romance extremamente fora do usual, ele é muito diferente, eu recomendo demais também, pra quem quer começar a se aventurar um pouquinho mais no gênero de romance e quem não é tanto desse lado. Minha próxima leitura foi Faíscas da Razão, e eu simplesmente amei. Ela é um e-book que tá disponível no Kindle e no Kindle Unlimited. E assim, gente, eu só tenho a falar bem desse livro, porque ele é enorme, então assim, tem enemies to lovers e rivais acadêmicos em peso pra vocês nessa leitura. E sinceramente, é uma das minhas tropes literárias favoritas. As duas, assim, eu amo de paixão. Eu acho que Rivais Acadêmicos ainda chega a ser um pouquinho melhor. Eu li uma leitura que eu acho que eu já falei 1000 vezes aqui nesse canal, que é Tudo Que Eu Não Te Disse. E ele é um Rivais Acadêmicos com Enemies to Lovers, eu dei como 5 estrelas e favoritado. E Faíscas da Razão, eu também simplesmente amei a leitura. A gente tem a nossa protagonista, que ela acaba conseguindo uma vaga para ir numa simulação da ONU nos Estados Unidos. Ela fica super animada e quando ela vai fazer o check-in, ela acaba fazendo o check-in com um cara que acaba discutindo com ela sobre que o Brasil não poderia ficar na América Latina. E eles começam a brigar e discutir, só que ela não sabia que esse cara era um dos caras mais ricos ali de toda a área, e ele também ia simular no mesmo comitê que ela, e ele simulava super, super bem. Então ela fica, gente, meu Deus, e agora o que eu faço? Eu estou ferrada. Mas enfim, esse vai ser o par romântico dela no futuro, caso ela não saiba ainda. E eu amei muito, gente, por causa disso. Tem cada cena, assim, ó, maravilhosa, e tem muitas referências
tanto a livros, filmes, músicas, que, gente, vale super a pena vocês lerem. Principalmente pra quem ama estudar, quem gosta de simulações da ONU. Gente, quem gosta de simulação da ONU, por favor, leia. Porque eu acho que foram 2 meses antes do livro lançar, tinha aparecido pra mim e eu fiquei super animada, porque antes eu tava procurando algum livro sobre simulação da ONU, um romance, e eu fiquei, gente, como é que ninguém escreveu ainda um romance sobre simulação da ONU? Mas a Pamela Silva escreveu, e eu fiquei muito feliz com isso. Eu simplesmente amei a leitura, porque eu me identifiquei muito, e tu acaba entrando no universo de simulações da ONU, e eu acho isso super legal, porque tu consegue te reconhecer, tu fica mais conectado com a história ainda, sabe? Então eu gostei muito dessa leitura também. A próxima delas, a gente tem agora uma variância, porque eu li vários livros de romance, e esse foi o único não romance, tirando Jogos Vorazes, que eu li, que foi Contos de Suspense e Terror, do Edgar Allan Poe. Assim, pra quem não sabe, tá, vocês sabem que eu amo romance, clichê, romances e romances, mas eu gosto muito de ler Edgar Allan Poe. E também Sherlock Holmes. Eu adoro essas coisas mais de suspense, de investigação. E gente, eu acho que, olha, eu tenho muitos livros do Sherlock Holmes e várias histórias lá em cima na minha estante, no nicho bem em cima. E eu também tenho alguns do Edgar Allan Poe. Não são tantos, na verdade, tô tentando procurar. Eu acho que eu só tenho um, na verdade, dele. Mas é um livro que tem vários contos. E aqui também a gente tem vários contos nesse livro. Eu acho que só 2 batem com aquele que eu tinha. E assim, gente, que leitura maravilhosa. Nossa, quem quer começar a ler livro de suspense ou quem quer se aventurar mais nessa área do terror, eu recomendo vocês começarem com Edgar Allan Poe. Não precisa ser esse livro necessariamente, porque tem vários livros que reúnem vários contos dele, porque justamente pela questão dos contos serem um pouco menores, então tu acaba não te perdendo tanto. Tem contos dele que tem 10 páginas, tem outros contos que tem 30. Eu acho que eu nunca passei de algum que tenha mais de 30 páginas, então assim, vale super a pena porque é uma leitura fluida. Eu já tentei começar a ler Agatha Christie, foi minha primeira leitura de suspense. Só que eu não consegui porque o livro era muito grande e eu acabei não conseguindo entrar mais na leitura e conseguir pegar o jeito do ritmo do livro de suspense. Então, eu recomendo começar por livros mais curtos para depois começar a ir para esses. Inclusive, eu quero muito começar a ler Agatha Christie e eu preciso de recomendações de vocês aqui nos comentários de livros de suspense. E tem vários outros que eu já quero ler, que eu vi uma sinopse sobre o Jantar Secreto. E eu quero, gente, muito, muito ler o Jantar Secreto. É uma das leituras, assim, que eu mais quero realizar. Acho que o ano inteiro. Eu preciso ler Jantar Secreto esse ano, porque eu vi várias sinopses aparecendo no TikTok pra mim. E assim, eu preciso ler, porque o livro é maravilhoso. Eu não sabia que a história era tão legal assim. Mas enfim, gente, leiam, comecem a ler Edgar Allan Poe, porque vai valer a pena. A escrita dele é simplesmente insana, é muito maluca, é muito boa, porque tu acaba te assimilando. Não assimilando, mas tu entra, sabe? Ele faz com que as palavras dele te toquem, ele consegue conectar a leitura, o que tu tá lendo com a tua mente, e é muito legal, porque nem ele fala quais que são os plot twists, tu fica curioso pra saber o que vai acontecer e no final não acontece quase nada. Ele não especifica e tu fica, nossa, gente, agora o que eu faço? Porque justamente a leitura dele, os livros dele, os contos, são completamente, assim, extremo suspense até o último ponto. Inclusive, eu ouvi histórias, eu não conheço mais tanto sobre a vida de Edgar Allan Poe, mas dizem que quando Edgar morreu, o corpo dele não foi encontrado em local nenhum. Então, assim, leiam os livros, leiam os contos dele. Tem um conto que é o meu favorito. Esse ele é bem, assim, pesado, mas eu gostei bastante. Ele foi um dos menores. É O Gato Preto, o nome. Vale super a pena vocês lerem. O final é completamente maluco. E é legal, sabe? Por causa disso, as histórias dele são bem diferentes. E acabam que elas vão fazer com que tu se prenda nelas, com certeza. Porque são simplesmente maravilhosas as histórias que ele escreve. Vale super a pena vocês lerem. A última leitura, pra fechar com chave de ouro, não poderia ser a maravilhosa Colleen Hoover com Métrica. Seguinte, eu sempre gostei dos livros da Colleen Hoover, porque é o seguinte, eles são extremamente envolventes, eu leio eles super rápido, e eu acho que ele trata sobre temas polêmicos, mas ela consegue tratar de forma que tu te envolva na leitura.
Por exemplo, tem boatos, enfim, muita gente fala que muitos livros dela romantizam assédio. E eu acho que quem vai ter a ideia se romantiza ou não é a própria pessoa que tá lendo a leitura. Então, eu gosto de não tomar um posicionamento sobre isso, inclusive, porque eu não tenho, justamente pela questão que eu prefiro ler o livro ao invés de procurar muito sobre a vida mais pessoal da autora, e eu gosto de ler mais sobre o que ela escreve. Então, diversos autores que eu não conheço sobre a vida deles, mas eu gosto do tipo de obra que eles escrevem, eu acho que tá tudo bem, assim, porque diversos autores envolvem polêmicas, a gente não tem o que fazer, porque é da vida pessoal deles, e daí é eles que resolvam, sabe? Então, fica pra eles essa parte. E, enfim, voltando pra leitura, gente, porque, na verdade, esse é um assunto muito polêmico, porque Colleen Hoover, na verdade, por si só, ela é muito criticada nas book hits. Então, a gente não tem muito o que fazer sempre quando trata de algum livro da Colleen Hoover. Mas, enfim, eu acho que isso se espalhou mais depois de Assim que Acaba. Mas não foi a nossa leitura, porque essa eu realizei em 2023 e foi Métrica. E assim, é uma trilogia. Eu gostei bastante, só que eu tenho alguns pontos pra comentar. Porque, como vocês sabem, a Colleen Hoover é um pouco insana demais. E eu acho que é isso que faz com que a gente fique viciado nos livros dela. Porque eu acho que não teve um livro que eu não tenha lido em 1 ou 2 dias. Porque todos são completamente envolventes e viciantes pelo tipo de escrita dela, pelo tipo de forma que ela consegue trazer a história e o conteúdo pra nós. Então, assim, gente, Métrica fala sobre o quê? A gente tem uma protagonista que nem eu falei, eu não lembro o nome dela. Na verdade eu lembro, mas eu não vou tentar pronunciar, porque esse foi o último livro que eu li, então eu lembro. E assim, não vou tentar pronunciar porque é muito difícil, tá, gente? Mas enfim, e ela acaba se mudando pra outra cidade, porque a família dela quer recomeçar. Ela mora com a mãe e com o irmãozinho mais novo. E ela acaba conhecendo o vizinho logo no primeiro dia que ela vai lá. E ela acaba se apaixonando por ele logo quando, acho que no primeiro dia que eles se veem, ele já olha e se apaixona nela. Então, não tem o que fazer. No terceiro dia, ele chama ela pra sair. E daí a mãe dela fica, minha filha, cuidado, cuida pra não ser um psicopata, entendeu? E ela, não pode deixar, tudo certo, enfim. E eles vão pra um local que parecia ser de festas. Então, daí quando ela vai, ela descobre que esse local, na verdade, é um local de declamação de poesias. Ele estava sendo utilizado todos os sábados, se não me engano, pra isso. Então várias pessoas iam lá, se reuniam pra poder declamar suas poesias umas pras outras. Eu achei isso bem legal até, inclusive. E a menina se apaixona ainda mais por ele e eles começam, de certa forma, a namorar. Só que, o que acontece? Ela descobre uma coisa sobre ele, que eu não vou falar o que é, que eles acabam tendo que se afastar e terminar o relacionamento. Então vai ficar um climão entre eles, porque eles vão continuar convivendo no mesmo ambiente. Bem pior, na verdade, é bem louco, nem eu tava imaginando o que ia separar os dois. E eles vão ter que viver mais separados, mas eles acabam se apaixonando de novo. Na verdade, eles nunca deixaram de estar apaixonados um pelo outro, mas depois, no final do livro, eles ficam juntos. E assim, o final termina feliz. Tem alguns plot twists que acontecem em relação à família dela, que é importante saber, sobre a família dele também. Eles acabam conhecendo mais um pouco sobre a história do outro, só que, gente, o final acabou feliz. E a gente tem mais 2 livros, porque é uma trilogia. E daí eu fiquei, tá, acabou o primeiro livro, com o final feliz. E tem mais 2. A Colleen Hoover escreveu mais 2 livros. Tem alguma coisa errada, eu pensei assim. Não, vai acontecer muito problema, tá aí, a gente tem muita estrada pela frente. Eu pensei, nossa, vai dar tudo errado ainda. Então eu tô ansiosa, curiosa pra saber o que vai acontecer com os 2. Justamente pra saber, né, gente? Porque eu fiquei curiosa, porque o livro terminou muito bem. Então, assim, eu fiquei... Tá, tem livros... A maioria dos livros da Colleen Hoover terminam... Não a maioria. Mas alguns terminam com o final feliz. Mas justamente por ela ter escrito mais 2, significa que tem alguma coisa acontecendo. Então, vai ser minhas próximas leituras de fevereiro, se não me engano. O primeiro, na verdade, é Pausa. Eu já comecei a ler. E vai ser a primeira leitura, eu acho, de fevereiro que eu vou finalizar. Porque, gente, eu quero super saber o que vai acontecer com esse casal. Então, assim, eu quero saber até que ponto que vai dar errado. Porque a Colleen Hoover, ela consegue fazer com que as coisas deem bastante errado. Então, quero saber até que ponto vai. Mas, enfim, gente, essas foram as minhas leituras em janeiro de 2026. E que loucura, nós já estamos gravando os livros de 2026. Eu fiquei muito chocada com isso, porque, gente, acabou o mês. Nós já vamos pra fevereiro. Isso é muito louco, porque
Eu tô gravando esse vídeo dia 1º de fevereiro, que é um domingo, e amanhã as minhas aulas já começam e passou extremamente rápido, então assim, um caos. Eu estou chocada, mas faz parte, gente. E logo, logo vai chegar o fim de fevereiro e a gente vai estar gravando os vídeos de fevereiro que vocês vão poder assistir aqui no canal. Mas enfim, gente, não se esqueçam de se inscrever aqui caso vocês não sejam inscritos. Esse ano a gente vai trazer uma gama de conteúdo bem maior do que em relação aos outros anos. Eu vou tentar manter mais constância aqui nesses perfis pra vocês, até no Instagram e no TikTok, eu tô postando todos os dias lá. Então pra quem não me segue, vai aparecer aqui de novo o meu Instagram e o meu TikTok aqui embaixo, aqui na tela. Então foi esse vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijo!